Vamos lá, a gente vai dar exemplos, tá? Do que são crenças, programas mentais, do que são as convicções que a gente tem. Vamos lá, a gente, criança, acredita em Papai Noel, certo? Então, a gente vai começar a usar o nosso elemento de questionar. Primeiro a gente questiona, será que o Papai Noel não é o meu pai, não é um tio, uma tia, não é minha mãe? Então você começa a questionar e abrir o campo do possível. Daí você conhece outras crianças que acreditam, outras que não acreditam que existe uma figura tal, mas que seja alguém da família, e você começa a experimentar, a testar, a verificar, olhar nos olhos, se aparecer um Papai Noel fantasiado, tentar tirar a barba. Mesmo que a gente fez para o Papai Noel enquanto criança, a gente pode fazer na ideia de karma, por exemplo. Né? Eu tenho uma realidade, tenho uma situação da minha vida, e essa situação define. Essa situação, seja de outras vidas, seja de outras formas de existência, elas vão definir a consciência que eu sou agora, o que eu estou. Né? Então, a gente pode também transcender essa ideia de Dharma e de Karma, esse jogo de dualidade, de hierarquia, de separação ou de evolução, de adquirir novos conhecimentos, até de expandir a consciência, de compreender mais, né? Eu vou explicar melhor aos poucos. Por exemplo, abaixo eu coloquei ali culpa e pecado. Então, quando a gente começa a questionar, a ver, abrir o campo do possível e não se sentir mais ou perceber que existe uma sensação de culpa ou de julgar que há pecado no mundo ou que pessoas pecam, que o outro peca, você passa pela dualidade, questiona a hierarquia, questiona a sensação de separação, e você abriu esse campo do possível, você começa a experimentar não julgar as pessoas, e a não julgar e a eliminar ou superar ou integrar a si mesmo uma ideia de viver sem culpar, sem se sentir culpado ou achar que os outros são culpados pela tua realidade, o mundo exterior, o acidente, a forma como eu nasci, a família onde eu nasci, a cidade, o país, a língua, a minha situação financeira, seja o que for. Eu começo a perceber, então, que essa diferença de dentro e fora é uma dualidade, né? De que os acontecimentos interiores ou exteriores definem a minha vida, porque eu não me responsabilizo por aquilo que eu sou ou estou agora, né? No presente. E se eu passo a me responsabilizar, eu começo a ver e a agir de forma diferente, abrindo novas realidades para a minha existência. Então, conhecer, né, questionar, experimentar, seguir a intuição, sentir para adquirir esse saber. Dançar, compreender, integrar a nova ideia, uma nova maneira de ser no mundo, porque daí você começa a modificar também a tua experiência de realidade. Se não há Papai Noel, eu começo a abrir o meu campo do possível. Quem é que traz os presentes? Da onde vêm os presentes? Como se acessa os presentes? Certo? Como se fabricam os presentes? Como eles surgem? Né? Como são transportados? Por que que nesta data se presenteia? Então você abre muitos questionamentos. O campo do possível se abriu e o campo da realidade imaginária começa a enriquecer a tua própria consciência. Então você deixa de acreditar em algumas coisas e você emancipa essa ideia, essa crença. Vamos lá, crenças, convicções, Papai Noel, karma, culpa, crença, convicção em pecado, né, que a humanidade pode estar em pecado. A convicção, a crença que é preciso se iluminar, porque eu produzindo essa crença que eu preciso me iluminar, significa que eu estou apagado, que eu não tenho luz, né? E de repente eu simplesmente não consigo observar a minha luz. Ela passa despercebida, mas ela está aqui. Então, se iluminar também pode ser uma crença e também pode ser uma experiência nossa, né? De
querer se iluminar, ou de já se perceber iluminado, ou de perceber em processo de iluminação. São experiências da nossa consciência, que vai vendo de vários pontos de vista, se questionando. Outra ideia é a de morte, por exemplo, né? Medo da morte. E quando você começa a perceber que a morte pode ser só algo que tem a ver com o nascimento e não com a tua existência, com a tua consciência, com a tua vida, com o teu ser, você percebe que é uma passagem, que existe outras realidades de dimensões que você já experimenta, já entende ou já tem na tua intuição. Você começa a perceber que a morte não é algo que te traga medo ou que te defina, né? E daí você começa a questionar outros medos, que é o medo de viver plenamente, de viver sem o medo da morte, que é um confronto que se tem depois que a gente perde o medo da morte, a gente começa a questionar e a perder o medo de viver, de sermos nós mesmos, plenos, completos, né? Uma outra crença é a que precisamos evoluir. Será que precisamos evoluir? Então, esta crença estipula que a gente se coloca numa situação de seres que não lembram ou que não são evoluídos, que são involuídos e que então devem evoluir, que corpo físico evolui, se transforma, então provavelmente a nossa consciência também se transforma, também evolui. Mas corpo físico numa materialidade energética é diferente de um ser existencial consciencial que também é energético, mas que é diferente da matéria. Por exemplo, a energia está sempre em transformação mais fácil. A matéria, a transformação é ligada ao tempo, ao espaço, né? Então ela vai perecendo, né? Ela vai diminuindo, murchando, vai se transformando em cinza, seja o que for, há uma transformação. Só que ela tem o seu tempo. Mas a consciência, será que tem o seu tempo? Será que existe uma hierarquia de experiência? Se a gente lembra que o que se diz é que somos eternos e infinitos, e daí, de repente, a evolução passa por uma ideia de relembrar quem nós somos e relembrar como agimos, como a gente se coloca no mundo, como a gente escolhe estar no mundo e agir. Né? Então a gente começa também a questionar a ideia de evolução a partir do conhecimento, da experimentação e da integração, da compreensão além do espaço-tempo, além da matéria. Né? Outras crenças, por exemplo, é da ideia de imperfeição e incompletude. Né? Ou eu sou imperfeito e existe algo que é perfeito, que está dentro da dualidade e da hierarquia, ou que eu estou incompleto e eu preciso me completar. Então eu preciso encontrar alguém, um amor, eu preciso encontrar meu eu superior, o meu corpo tal, a minha essência, como se tudo não estivesse já dentro de mim. Então está, mas eu preciso revelar, desvelar, despertar isso, né? Acessar essas partes. Isso é outra crença também que a gente acaba criando na nossa realidade, né? Então, existe a crença de que precisamos controlar tudo, querer controlar o nosso processo mental, emocional, a nossa expansão de consciência, né? Porque a nossa consciência precisa acessar outros pontos de vista. A necessidade de que temos que despertar. Este vídeo, despertar, que é uma maneira de conscientizar, né? Essa é uma crença também, porque a gente está dormindo desperto, a gente pode estar consciente, será que a gente está dormindo? Né? Será que é uma escolha esquecer disso tudo e cair no sono? Será que é uma escolha acordar? E será que a gente está aonde a gente está dormindo e onde está acordando? Né? Então, quando você já começa a trazer isso para o consciente, já começa
a assimilar essas ideias, a dançar com elas, vamos dizer assim, a jogar com elas, você já está além da crença e da convicção. Você abre o campo do possível. Existe também a crença na realidade, né? Existe uma realidade ou existe um mundo imaginário, uma ilusão, né? E será que esse imaginário, esse mundo imaginário não é a realidade em si, né? Em diversos aspectos, pode ser diversos aspectos da mesma realidade. A gente também questiona e começa a compreender o ego, a identidade, a individualidade. A gente também pode utilizar o mesmo processo de ver o ego, a identidade sobre vários pontos de vista. E daí a gente começa a expandir, a ver de uma maneira mais ampla. Aqui é o último exemplo que eu coloco é o tempo. Uma crença no tempo, seja um tempo linear, seja um tempo circular, seja um tempo assimétrico em diversas realidades, também é uma crença no tempo, que eu já falei um pouco do passado, presente e futuro, que sempre é um presente. Então a ideia de tempo que é ligado a uma ideia de deslocamento no espaço ou de uma consciência que transita entre realidades que, para existir, para se focar, ela constrói um tempo, mesmo que seja um tempo próprio para si. E para existir, ela se individualiza também, né? Então, mesmo ela sendo o todo, ela passa a se separar ou ter pelo menos a sensação que está separada e cria um tempo próprio para sua própria experiência. São várias crenças e convicções que a gente pode colocar em questão e se abrir para novas possibilidades.